Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gerson e bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês o que eu falei no vídeo do remake de Lilo e Stitch. Eu vou abordar a história do jogo que se iniciou uma franquia protagonizada por uma garota tribal, ruiva, bastante com um porte atlético, mas um corpo bem bonito, né? Desculpa. Aquela é linda, perdão. E que caça máquinas no futuro pós-apocalíptico. Eu estou falando de Horizon Zero Dawn de 2017. E eu vou abordar também o jogo Lego Horizon Adventures, que foi o que me inspirou a fazer esse vídeo aqui, tá? Mas antes que eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, ativando o sininho, deixa o like, gostei, e que me ajude a fazer o canal crescer. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, primeiro eu tenho um aviso importante pra vocês, tá? Eu tive que excluir o vídeo da minha exata reação ao assistir o remake de Lilo e Stitch, mas eu vou repostar outro com outro meme, tá? Pra eu manter ativa a filmografia minha, tá? Eu excluí porque eu usei a filmagem do Galvão gritando no final do jogo da Copa do Mundo dos Estados Unidos de 1994, gritando "é tetra", com a mesma música e tudo. Só que eu recebi um anúncio ali embaixo, entre o nome do canal, as visualizações e o número de curtidas, escrito direitos autorais. Se eu não arrumasse ou mexesse, eu ia perder não só o vídeo, como o canal em si. Então eu preferi manter o canal ativo do que manter um vídeo que pode acabar matando tudo o que eu construí até agora há pouco. Mas antes, agora, o que eu vou falar? Eu quero dizer que vou ter um anúncio importante, que é a lista do meu vídeo comemorativo de 50 fatos está pronta. Está pronta. Eu só preciso colocar as respostas lá tudo e já gravar. Então, era só isso que eu queria avisar, tudo, né? E também já comecei a jogar o The Last of Us Part 2, que vai, depois de eu jogar com calma tudo e vivenciar o que o jogo apresenta, eu vou fazer a análise tanto do jogo quanto a minha opinião sobre a segunda temporada. Que eles dividiram o jogo inteiro em dois, tá? Porque o jogo é muito grande, muito extenso, tá? Eu tô falando assim porque eu tô um pouquinho de sono, né? Mas tudo bem, eu tenho que gravar porque a minha memória ainda tá fresca. Eu ia gravar amanhã, mas do jeito que se eu não gravar eu vou perder tudo na minha cabeça. Então vamos lá. Bom, basicamente, o Horizon, ele surgiu em 2017 do mesmo estúdio que fez a franquia Killzone. Tá aqui, a minha edição é o Killzone 3 e eu tenho a edição de colecionador, que vem o busto do capacete aqui dos soldados inimigos, dos vilões, e um livro de artes do jogo. Eu só não sei onde foi parar, mas tá aqui em casa. Então, eu vou fazer que nem eu fiz com o vídeo de The Last of Us Part 1, tá? Eu não vou contar a história toda. Vou contar resumidamente a história, o início da história, e explicando alguns detalhes, tudo. Mas
não vou me aprofundar nisso, eu vou contar minha opinião jogando o jogo, que eu não platinei ele, tá? Eu não consegui platinar ele ainda, mas aí também eu vou rejogar ele no modo remasterizado em breve, tá? Eu só tô esperando um pouco, tá? Então, vamos lá. Tipo, o Horizon, ele é o seguinte, ele se passa no ano 3021. Literalmente, ele se passa 1000 anos após a extinção da humanidade. Porque o que acontece? O jogo a gente já começa no mundo pós-apocalíptico e o que restou se passa na região que antes era os Estados Unidos. E a gente vê que agora a gente tem 4 principais tribos dentro do jogo, que depois do Apocalipse, que é mais aprofundado quando você descobre através da campanha, o que aconteceu que levou a humanidade até o ponto que a gente chegou no jogo, tá? E aqui vemos o 4 tribos: os Carjas, os Oseram, os Banuk e os Nor, que são o foco aqui. Porque os humanos, eles se voltaram a aquela velha vida que a gente tinha de estilo tribal, mas sem, bem na era do gelo, vamos dizer assim, mas sem era do gelo e os antigos, tipo Egito, japoneses, entendeu? Bem no início da humanidade ainda. Quando a humanidade tinha se desenvolvido. Aqui a gente vê como que está essa nova geração de humanos, tá? E a gente conhece através dos Nora, não tem brincadeira com sogras, tá? O nome da tribo é Nora, tá? Que ela adota um sistema matriarcal bem diferente do patriarcado, em que cada tribo, existem 3 tipos de pessoas: aqueles que acreditam nas suas divindades, nas suas religiões, entendeu? Também tem aqueles que acreditam, querem saber o que aconteceu, querem estudar mais a fundo sobre como era o mundo antes do que eles estão vivendo. E depois tem quando o grupo, que as pessoas que não se importam com nada disso e só querem viver suas vidas comuns. E vamos lá, voltando. Os Nora, que são o foco aqui, eles são tipo uma tribo que é regida pelo matriarcado, que é só que inspirado no cristianismo, no judaísmo, porque, tipo assim, tem vários elementos teológicos da Bíblia, não alegoria, é tipo inspirações mesmo da história, tá? Que vocês vão entender quando avançar, quem jogou, né, sabe o que eu tô querendo dizer, né? E os Nora, o que acontece? Eles têm uma tradição que, tipo, se você fez alguma coisa errada, você é exilado da tribo e eles não falam com você, eles te destratam, eles fazem tudo pra te evitar, porque é como se fosse, interagir com você é como se fosse um pecado mortal e você não pode, e você é possivelmente exilado se você fizer isso. Mesmo se você ajudar alguém que é exilado, você é exilado. Olha que doentio. E eles acreditam numa divindade chamada a Mãe de Todos, que eu interpretei como se fosse o Deus bíblico, o Deus
do cristianismo e do judaísmo, das religiões que se originaram de Abraão, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Só que é bem mais focado no Deus cristão, na vibe cristã mesmo, tá? Mas assim, e o jogo inicia após um caçador exilado chamado Rost. Ele está levando uma criança, um bebê de 6 meses, ruiva, eu acho que é olhos azuis, né? Eu não lembro agora. Para ela ser batizada, numa cerimônia de batizado que lembra muito o Rei Leão, naquela cena do Rafiki mexendo colocando aquele negócio na testa do Simba, filhote, e erguendo para apresentar para o povo. Que nessa hora ele faz isso com a matriarca, uma das matriarcas, são 3 que controlam os Nora, é a Tirsa, que ele chama ela, batiza ela gritando em nome da mãe de todos, Eloy, que é escrito A-L-O-Y, Eloy. Mas aparece uma outra, que é a matriarca que mais me deu raiva durante o jogo todo, que ela é fanática mesmo. A Tirsa, por outro lado, ela é a menos... Assim, ela é praticante, mas ela é a menos fanática das 3, vamos dizer assim. Porque ela recebe, ela cuida dos exilados, tá? O Rosh, ele foi exilado, uma pena permanente. Ele não pode mais voltar pra tribo, porque o que ele fez, que eu não posso falar, porque ele fez uma coisa assim tão horrível que ele foi banido antes mesmo de sair da tribo com a permissão das matriarcas para ir atrás de uma vingança, vamos dizer assim. E, tipo, as matriarcas, elas preservam a cultura da mãe de todos de união, tá? E perdão. E, tipo, após esse batizado, avançamos para 6 anos no futuro, quando a Eloy já já um pouquinho mais grande, assim, ela tá bem... um pouquinho mais velha, né? Com 6 anos, né? Sim, ela fugiu do Ross, ela encontra umas crianças noras e uma mulher colhendo frutinhas que eu acho que são blueberries. E nessa caçada, tipo, nessa cena, ela aparece entregando as frutinhas pra mulher. Tipo, é uma cena muito triste, porque a mulher não pega, ela só faz o que é orientado, que é não dar atenção e ficar o mais possível distante da Eloy, dizendo que ela, tipo, é como se fosse um preconceito isso, né, pra quem é exilado. Imagina, uma criança que foi exilada ao nascer pelas matriarcas só porque ela nasceu. E não é falado como isso aconteceu, tá? Que só é falado lá no final do jogo. Eles chamam ela de sem mãe. Eles chamam a Eloy de sem mãe, porque ela não tem mãe. Ela simplesmente nasceu do nada. Que só é revelado no final do jogo, tá? Que eu não vou dar spoiler, tá? Pelo menos até o final do vídeo, tá? Eu vou avisar vocês, tá? E o que acontece? Ela é... Nossa, muita tristeza sobre o que aconteceu com ela nessa parte. Ela esmaga as frutinhas, tudo, sai chorando e você fica com muita dó dela. Daí chegamos numa parte que é ela cai num local que era tipo um bunker subterrâneo dos antigos, que era a humanidade moderna, antes do apocalipse, tá? É tipo, parecia o século 22, se eu não me engano, quando ocorreu o apocalipse. Que eu vou deixar aqui depois, embaixo, para quem quiser ver,
dois vídeos, um completo e um de forma resumida a história do Horizon Zero Dawn, tá? Para quem quiser dar uma conferida com mais detalhes, toda a explicação, que eu não vai ser o foco aqui, tá? Eu só tô falando o que acontece no início do jogo, tá? Aí, voltando, ela encontra quando ela, esse lugar, esse bunker, que é os Nora chamam de ruínas metálicas do Velho Mundo, tipo, os Nora são proibidos veementemente de entrar lá porque, segundo a superstição religiosa deles, é um lugar que amaldiçoado e que traria a destruição de quem entrasse lá, entendeu? E ela tem que atravessar o local para fugir. Ela encontra um dispositivo no meio de um cadáver, vamos dizer assim, cadáver que só já tá a pele. Não é explicitamente nojento, vamos dizer assim. É só local. O cadáver já tá em decomposição faz algum tempo. E ela encontra nesse local um foco, que ele é um dispositivo pequeno, do tamanho de uma palha de palheta de tocar violão, um instrumento musical de corda. Ó, só pra vocês entenderem. Aqui, ó, no Lego Horizon, tá aqui, ó. É isso aqui que tá no rosto da Aloy. Aqui perto, próximo do ouvido. No ouvido direito dela. Daí ela usa esse dispositivo chamado foco. Esse dispositivo também é legal falar aqui, porque ele lembra muito a visão de detetive do Batman nos jogos da série Arkham. Esse aqui é o último jogo em mídia física que tá, pra quem quiser saber, tá? E ela é resgatada pelo Rost, que a encontra saindo da entrada da caverna, né? E ele fala que se ela continuar fugindo assim, ele vai ter que ensinar ela a se proteger. Que é aí que começa o tutorial de como funciona o jogo. Tipo, desde o momento que ela caiu na caverna até até o final desse momento, tudo é o prólogo só, tutorial de como funcionam as mecânicas. E vamos lá. Ele vai com ela, ensinando ela a caçar máquinas. Por que eu falei máquinas? Porque nesse universo pós-apocalíptico, ao invés dos humanos serem a espécie dominante, agora o planeta foi tomado por máquinas que têm espécies próprias e são inspiradas em animais reais ou que foram já extintos há milhões de anos. Ou seja, os animais modernos e os dinossauros e os animais além de um réptil voador, baseado no Quetzalcoatlus, que é no segundo jogo já, no meu foco, porque eu ainda não joguei, tá? Daí, tipo, a máquina mais as três máquinas, a gente tem, tipo, máquinas como o galope, que é inspirado num cavalo, que é uma máquina de montaria, né? O cabeça larga, eu tô falando assim que eu lembro, tá? Cabeça larga, que é tipo um búfalo, o búfalo africano. Tem o cortador, que ele é tipo um cervo, que ele usa a galhada dele como pra cortar grama, sabe? O vigia, que ele é a primeira máquina que a gente encontra no jogo, que ele lembra um troodonte, que é possivelmente o dinossauro mais inteligente que já existiu. Também da família do Velociraptor, tá? A gente também tem o Bocarra, que ele é inspirado num crocodilo do Nilo. E aí vamos nas duas mais icônicas do primeiro jogo, que são o Pescoção, que ele é inspirado no Brachiosauro, o dinossauro que... O primeiro dinossauro completo que apareceu no primeiro Jurassic Park, tá? Que ele é como se fosse as torres...
os negócios para você abrir e travar novas áreas do mapa, porque o mapa é muito grande do jogo. E o Tirânico, que é... O nome eu acho que já deu para entender, né? Mas essa máquina é inspirada no Tiranossauro Rex. Ele é a máquina mais famosa da franquia. Tanto que, olha ele aqui estampando a capa do Lego Horizon. Ah, esse aqui é o Vigia, tá? Caso vocês estejam em dúvida, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui atrás também, ó, o Tirânico. E eles salvam... No meio desse treinamento, a Aloy usa o foco dela para salvar um garoto chamado Teb, que é dos Nora. E o Rush não pode fazer nada, porque se ele fizer, o garoto pode ser banido. E também pode alertar as máquinas e causar uma debandada e matar ele. Então, aí a Aloy consegue salvar o garoto com o foco, né? E mesmo após salvar, o pai dele repreende ele por estar agradecendo. E também continua chamando ela de sem mãe. E tipo assim, você fica com raiva desse pessoal, né? Porque ela é uma criança nesse momento. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa de nada do que aconteceu. Ela apenas existe enquanto os Nora ficam sendo preconceituosos com ela. E tem um momento quando eles estão lutando que é acho que é o momento mais triste do início, que é o seguinte: a Eloy tá passando e aí ela sente uma pedra caindo bem aqui, ó, na testa dela e fazendo um corte que faz ela sangrar levemente. E a gente descobre que eram as mesmas crianças que a Eloy viu mais cedo colhendo aquelas frutinhas, e um garoto loiro chamado Bast, que é tipo um bullying, clássico bullying, né? Ele faz... Ele que jogou a pedra nela. E ele chama, fique longe, sem mãe. E ameaçando jogar outra pedra nela. E a Aloy pegou a outra pedra que ele arremessou nela. E aí a gente descobre a primeira mecânica crucial do jogo, que é as decisões de escolhas da Eloy durante a campanha. Porque a gente pode escolher as decisões com base na compaixão, na inteligência e na força bruta. Tipo, eu fui sempre na compaixão, tá? Porque eu sou mais... Porque eu sou mais assim. Porque, tipo, vamos dar exemplo. Na compaixão, ela solta a pedra. No estratégico, ela joga... Eu não lembro agora porque os outros dois são precisos. Mas assim, em um ela joga e acerta a mão dele pra jogar a pedra que ele tava ameaçando nela no outro. E no outro ela joga a pedra, mas o Rosh parece dando um tiro, acertando uma flecha na pedra. Aí eles vão embora, ela começa a desabar, né? No negócio da compaixão, após ela soltar a pedra, o garoto, ele ameaça jogar outra pedra nela e uma garota intervém, ficando com pena da Eloy. Essas decisões servem pra influenciar o que vai ser feito na história, tá? Daí, é só ler um exemplo aqui pra você entender. Daí, depois de desabar, né, ela pergunta pro Rosh sobre quem ela é, quem era a mãe dela, por que ela foi abandonada, por que ela foi exilada. E o Rosh não tem essas perguntas todas, as respostas para essas perguntas dela. E aí ele fala do processo de aceitação dos Nora, que é um torneio para que os jovens Noras se tornem parte da tribo. E quem vencesse o circuito, que consiste em levar uma peça de máquina
como troféu para a linha de chegada. E quem chegasse primeiro ia ter as perguntas sendo respondidas pelas matriarcas. E ela treina com o Rosh por vários anos até ela ficar como está aqui, ó. E se preparar com algumas missões, tudo. Eu percebi também que, além da roupa tribal, assim, eu esqueci de falar isso pro seu, além da roupa tribal, as roupas com tecido, eles usam peças das máquinas que eles abatem para compor o visual, como se fosse nas peles antigas tribais da Era do Gelo, vamos dizer assim. E ainda o que acontece? Após a missão, né? Estudo, esse treinamento todo, ela faz algumas coisas em auxílio do Rosh para se preparar, comprando alguns itens, tudo. E o Ross se despede dando uma cena bem comovente, né? Em que a partir daqui eles não podem mais se ver ou se falar. E mesmo ela negando isso, ela iria continuar, porque afinal o Ross é a figura paterna dela, né? Ah, e se você olhar bem pra Eloy, você vai ver que ela meio que foi inspirada na personagem Ygritte, aquela ruiva selvagem que usa arco e flecha do Game of Thrones, que se tornou o grande amor da vida do Jon Snow. Ela aparece só a partir da segunda temporada, se eu não me tô enganado. Bom, depois da aprovação, né, que a gente vê mais algumas coisas a fundo dentro, a gente tem o reencontro do Bash e as crianças, agora, assim, na fase juvenil deles, quase adultos, também indo se preparar. Ela também é utilizada por alguns Nora, né, mais preconceituosos e fanáticos. E ela, depois disso, após o final, ela completar o processo, o ritual de passagem, ela ganha, mas uma tribo fanática dos Karjas, o Eclipse, dos Karjas da Sombra, tá? Só pra você ter uma ideia, que tem os Karjas normal e os Karjas da Sombra, tá? O Eclipse é a área mais o grupo mais fanático religiosamente dos Karjas, tá? Eles atacam e destroem com o ritual, e o líder deles, Elis, que é como se escreve mesmo o nome do deus Hélio em inglês, tá? O deus grego Hélio, tá? Que é a representação física do sol. E ele ataca e mata todo mundo que tá lá, exceto a Eloy. Quando ele tava prestes a matar ela, o Rosh aparece pra salvar a filha dele. E no momento após isso tudo, a Eloy vê o Rosh empurrando à beira de um precipício, no local onde eles estavam. E ela vê o Rosh morrendo após se sacrificar para salvar a filha dele. Isso deixa uma missão mesmo, aí para ela ir atrás do culpado pela morte do pai dela. Bom, depois ela é resgatada e levada para dentro da montanha sagrada, onde seria, teoricamente, segundo as matriarcas, o lar da mãe de todos. E lá que a gente começa a descobrir um pouco do passado da Eloy, né? Que foi nesse local onde ela surgiu, né? Que depois ela foi entregue pro Ross. E após ela é depois incorrida pela Tirsa, a contragosto das outras matriarcas, se tornar mensageira e embaixadora dos Noras no mundo afora. E após ser atacada, o vilarejo ser atacado e ela destruindo o primeiro corruptor, que é uma máquina parecida com um escorpião, ela pega o dispositivo e usa pra acoplar no cajado dela, que ela tem uma lança, e
ela usa isso para corromper as máquinas. E é aí que o jogo começa, tá? Bom, eu joguei o Horizon Zero Dawn após comprar o jogo na Black Friday do Magazine Luiza em 2020, no ano passado. Eu nunca tinha jogado, eu achava que o jogo era bem difícil pra... Mas, assim, ele acabou sendo um pouco divertido. O mundo aberto, ele tem mecânica, ele é inspirado... A mecânica dele é inspirada em vários outros jogos que já existiram, como Far Cry, que é um jogo da Ubisoft, que muita gente deve conhecer, tá? O Red Dead Redemption, em algumas partes, e também em algumas partes a gente lembra um pouco a franquia Assassin's Creed, também da Ubisoft, e o mundo aberto do Batman Arkham Knight. Mas contudo, respeitando os seus respectivos universos, tem até influência, né, uma referência ao Killzone dentro do jogo, que os coletáveis também são legais, tem que são tipo recipientes antigos, que são tipo as nossas canecas, né? Em uma das canecas antigas tá o rosto icônico dos capacetes do exército do vilão da franquia. Também é legal ver como é a expansão desse mundo, né? Ver como é que a história do planeta se moldou perante eles, né? Também eu tive alguns problemas, né? Com alguns bugs, né? Alguns crashamentos, que é quando o jogo para do nada e fecha sozinho, porque deu erro. Outros momentos também, tipo, que tipo, tem muita missão, né? Secundária, que você tem que upar a Eloy até o máximo. Tem uma DLC aqui que tá incluída, que é o Frozen Wilds, que é focado na tribo Banuk. Os Oseram, eles são muito aliados e próximos aos Karja. E também, tipo, são várias subtramas que amarram. Também os coletáveis são muito bons para mostrar, tipo, através de hologramas, gravações, texto, como que era o mundo antes do apocalipse e como que fugiu aqui a palavra. Bom, uma coisa que eu quero falar. Faz tempo que eu joguei o jogo, um tempinho já. Eu tive que rever gameplay e vídeo de análise para eu poder lembrar algumas coisas, né? Porque tava em branco. Mas assim, eu posso dizer que a Eloy é uma das melhores personagens femininas dos jogos, na minha opinião. E eu consigo me espelhar nela, na personalidade doce, gentil, mas durona e cética que ela é. Ela é muito uma personagem que, ao meu ver, ela é muito bem construída. A forma que é gradualmente vemos como se fosse a jornada do herói para ela, que é uma jornada de crescimento que funciona, que você acompanha junto com ela dentro do próprio jogo. E tipo assim, o mapa desse jogo ele é tão grande que levaria para você ir de uma ponta a outra em 30 minutos só correndo em linha reta sem parar. Tem também fogueiras e várias mecânicas que te auxiliam durante o jogo, né? Que você pode se customizar. Tipo, tem uma quest que eu achei a quest mais difícil e complicada do jogo, que é o seguinte, que é pra você desbloquear o melhor traje do jogo, você tem que ir atrás de 5 baterias espalhadas pelo mapa. E assim, é bem cansativo. É tipo, pode acabar enjoando algumas pessoas que nunca jogaram, né? Mas que
vai recompensando você aos poucos, porque, assim, jogos de mundo aberto, eles são bem enjoativos, né? Como a gente sabe. E, assim, pode acabar cansando. Eu fiquei enjoado do jogo, deixei um pouquinho pra lá. E ainda tem também os campos de caça, que você se torna, evoluir também ela, né? Através de conquistas, tudo. Minha única reserva é que a versão remasterizada lançada para o PS5 não tem um negócio que quando você inicia o save uma versão superior a uma versão do jogo que você tem já salvo no console, você upa todos os troféus da platina que você já conquistou, incluindo a própria platina se você tiver platina do jogo. Foi assim comigo quando eu fiz o save do Marvel's Spider-Man 1, o primeiro, e o do Miles Morales, tá? E com o Hogwarts Legacy. Ah, eu também fiz isso com o... Não, esquece que eu falei. Que eu pensei que era outra versão. Mas com esse, eu fui iniciar achando que ele ia pipocar todos os troféus, todos os 6, pra eu não ter que refazer tudo de novo. Mas não pipocou. Eu tive que iniciar um save só pra jogar o prólogo de novo. E depois excluir. E depois vou fazer o New Game Plus com tudo que eu já conquistei. E a partir daí upar ela até o nível máximo. E, assim, o Horizon Zero Dawn, ele pode não ter uma história e uma fórmula original, mas ele tem momentos de grandiosidade que remetem a vários filmes e referências. Tipo, quando você tá na presença do pescoção, ou do tirânico, por exemplo, você se sente como se estivesse naqueles momentos vendo o Brachiosauro e o Tiranossauro Rex, assim, no primeiro Jurassic Park, por exemplo. Mas também ele tem momentos, tipo, a revelação final do jogo sobre quem é a mãe da Eloy e o que ela é de fato. Que, consistentemente, ela é a salvadora mesmo, ela é que tem que impedir, ela é escolhida para tipo, impedir o apocalipse, tá? E, assim, eu não vou entrar mais em detalhes porque eu vou deixar aqui, como eu falei, um vídeo do canal do Zangado, que é vulgo pra mim, o maior e melhor youtuber game no YouTube Brasil, que ele que fez a análise do The Last of Us parte 1, tá? Que eu deixei na descrição lá pra vocês. Então, eu espero que vocês, ao ver também a análise dele e os dois vídeos de história, entendam melhor como é que funciona esse mundo, porque eu só dei uma resumida tudo. E eu infelizmente, não consegui platinar o Horizon. Platinar, pra quem não entendeu, ou não lembra como eu expliquei no The Last of Us, parte 1, platinar é quando você faz o 100% do jogo, coleta tudo para conseguir todos os troféus e conquistas necessárias dessa meta, que é um troféu em formato de platina, tá? E agora, minha nota para o Horizon Zero Dawn é um 8.5, vamos dizer assim. Com alguns problemas e tudo, mas, assim, continua um jogo, já entrou na minha lista dos meus jogos favoritos. Agora, sobre o Lego Horizon. Resumindo a história de forma bem porca, mas muito enxuta, esse jogo basicamente é uma releitura em forma de paródia do jogo Horizon Zero Dawn, só que naquele estilo e fórmula narrativa dos jogos da Lego. Porque você tem muitas piadas envolvendo várias franquias, tudo, vários momentos que eles pensaram pra deixar as cenas mais tensas do jogo original para um público mais jovem, né? Pra quem quiser conhecer. E também, tipo, esse é literalmente o jogo mais fácil de platinar de toda a série Lego.
E também ele é o Lego mais único e diferente, porque ele... Tudo aqui dentro, os cenários, tudo é lindo, é um formato de Lego. Também eles usam as mecânicas diferentes do Horizon ou dos jogos da Lego. Tipo, aqui, as mecânicas que tem nesse jogo da Lego, que não tem nos outros, porque não é o mesmo estúdio. Os jogos da Lego originais são da Traveler Tales, que fez vários jogos incríveis, como o Lego Marvel Super Heroes, Lego Harry Potter, o Lego Batman, até o Lego Jurassic World e o Lego Star Wars e Indiana Jones, para complementar, tá? E o Lego... Esse Lego me lembra muito o que foi feito naqueles dois jogos, nos jogos dos filmes da Lego. Uma Aventura Lego de 2014, o Lego Batman O Lego Batman não teve jogo próprio, tá? O Lego Batman inspirado no filme de 2017 que eu tô falando, porque tem Lego do Batman com a forma original, toda a aparência, o cenário, tudo, mas que não é feito de Lego, como aqui. E também o Lego Ninjago, que é outra propriedade da empresa, Lego, e o jogo adaptando o segundo filme do Lego, que é o pior jogo Lego já feito. Eu nem consegui continuar depois da primeira fase, de tão chato que é, que não tem diálogo, não tem nada, quase nada. É só a co-protagonista narrando o jogo todo, de forma bem chata e bem cansativa. Tipo, aqui também temos o sistema de morte permanente, que se você morrer, você tem que reiniciar tudo de novo. A estrutura das fases nos capítulos, são 4 capítulos. E é só você andar no mapa, encontrando peças, baús, construções para você construir e enfrentar chegar em áreas com vários inimigos e máquinas que querem te caçar. A gente também tem, pela primeira vez num jogo de Lego, o modo de escolha da dificuldade do jogo. Ou seja, você pode ir do muito fácil, que é o que eu fiz, pro mais difícil. E também, outra coisa que a gente tem nesse jogo do Lego, do Horizon, é que são apenas 4 personagens principais, que nos jogos Lego gerais a gente tem mais de 100 personagens para escolher, entre 100 e 300 personagens para a gente poder escolher à vontade, para rejogar as fases. Aqui não, são esses 4, você tem que upar eles até o nível máximo, que é o nível 20, para conseguir o troféu mais difícil do jogo. Que esse é o troféu mais difícil e mais chato de conseguir, porque é um jogo muito fácil, você vai jogando, vai conseguindo as coisas que você quer fazer. E, tipo, eu levei 5 dias no máximo para platinar esse Lego Horizon. E posso dizer assim, que ele é o Lego, ele é o melhor Lego, ele é o Lego mais diferente, ele é o jogo de Lego mais único já feito. Por mais que ele tenha mudado algumas coisas, que por fazer, tipo, que nem nos outros jogos, ele respeita a trama original, mas mudando algumas coisas para ficar um pouco mais no tom dele, né? Também o Lego Horizon, ele tem uma coisa que é bem divertido de jogar. Infelizmente ele fracassou. Eu esperava que, se fosse sucesso, tivesse um Lego de outras propriedades da Sony, né? Como o The Last of Us, o Ratchet & Clank e o God of War. Eu pensava isso, porque a gente tem os trajes
do Ratchet e da Rivet, do jogo em uma outra dimensão, que eu vou fazer vídeo depois que eu terminar a platina dele. Outro jogo que eu quero trazer aqui também pro canal é o do Homem-Aranha e do Guardiões da Galáxia. Mas assim, eu vou fazendo tudo aos poucos. Eu também quero fazer trazer outros jogos de outras indústrias, como principalmente os da Nintendo, porque assim, eu não tenho Xbox, eu nunca me importei com Xbox, né? Mas assim, eu não vou falar dos jogos do Xbox pra focar só no PlayStation e na Sony, que é os consoles que eu curto, tá? PlayStation e Nintendo, perdão. E minha nota para o Lego Horizon Adventures é um 9.5. Porque ele é o jogo Lego mais, acho que divertido de jogar, mas acaba enjoando no decorrer para upar os personagens. Mas também ele tem algo especial, que é o charme dele. E, assim, vai da escolha. Mas, assim, se você não jogou e não curtiu esse jogo, você não vai conseguir curtir esse jogo Lego, porque é a mesma história de forma resumida e muito enxuta, só pra que você consegue zerar ele em 7 horas e platinar em menos de 24 horas. Esse aqui não, você tem uma gama de horas para você explorar o mapa todo e ir conseguindo todos os troféus, tudo. Eu vou jogar ele, tudo de novo. Eu quero fazer os troféus dele no meu save do Zero Dawn na versão remasterizada. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo o vídeo dos meus 50 fases vai estar aí no ar. Então eu peço que se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, o curtir, o gostei. Compartilhe o vídeo para ajudar a divulgar o canal e comente aqui embaixo se você quer algum tema específico para eu abordar aqui, que eu vou fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.